Os grãos integrais, como farinha integral, aveia, centeio e cevada, dentre outros, são considerados por muitas pessoas e até mesmo por nutricionistas como carboidratos saudáveis. Porém, será se realmente isso faz sentido? Consumir esses grãos vai nos fazer ficar mais saudáveis e também vai nos fazer emagrecer? E é exatamente isso que eu vim discutir no vídeo de hoje. Então, se você se interessou, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio bastante livros e também muitos artigos científicos para te trazer o que há de mais atual hoje em dia no campo da alimentação e nutrição. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre os grãos integrais. Será se realmente eles favorecem a sua saúde e também vão te ajudar a emagrecer? Talvez você já saiba que os açúcares processados e os carboidratos não sejam propriamente excelentes para você, principalmente em excesso. Mas e os chamados carboidratos saudáveis, como grãos integrais e açúcares naturais? Antes de mais nada, eu queria que você se imaginasse voltando ao período paleolítico, onde os primeiros seres humanos moravam em cavernas e cruzavam as savanas, isso milhares de anos atrás. Como espécie, nós somos geneticamente e fisiologicamente idênticos aos nossos ancestrais, os seres humanos que viveram há milhares de anos atrás, mesmo bem antes da descoberta da agricultura. E nós, hoje em dia, somos o design ideal criado pela natureza ao longo de milhares de gerações. Nós não nos consideramos mais caçadores-coletores. Nós não caçamos mais animais selvagens e nem colhemos plantas silvestres. Porém, o nosso corpo se comporta igual ao dos nossos ancestrais. Então, de um ponto de vista biológico e genético, nós somos iguais a eles. E o mais incrível é que os nossos ancestrais não sofriam das doenças crônicas que hoje nós sofremos, como diabetes, obesidade ou Alzheimer. E outro ponto para nós ficarmos atentos é que os nossos ancestrais tinham uma alimentação muito mais ricas em gorduras do que nós temos hoje e muito mais baixas em carboidratos. E esses carboidratos que já eram em baixa quantidade também eram carboidratos mais naturais, que vinham da natureza, e não carboidratos processados, industrializados e refinados. E um exemplo claro disso é o Alzheimer, que por muitos profissionais já é considerado uma espécie de diabetes tipo 3. Vamos voltar para a nossa viagem no tempo, na época dos caçadores-coletores, na era paleolítica. Os cérebros dos nossos ancestrais não são muito diferentes dos nossos cérebros. Eles evoluíram para procurar alimentos ricos em gorduras e também ricos em açúcares. E isso é algo natural, não tem nenhum problema. Afinal de contas, é um mecanismo do nosso corpo que está focado na nossa sobrevivência. O grande problema é que o nosso esforço para conseguir esses alimentos não é muito grande. Afinal de contas, nós vivemos na era da abundância, a alimentação excessiva. E os alimentos que geralmente nós conseguimos são gorduras e açúcares processados. Em contrapartida, os nossos ancestrais iam perder muito tempo para conseguir esses alimentos. E também, no máximo que eles iam conseguir, iam ser gorduras de animais e açúcares naturais, vindas de plantas e de frutas. E se estivessem na estação correta, porque senão nem plantas e frutas eles iriam conseguir. Portanto, veja bem, mesmo que os nossos cérebros sejam muito parecidos com os dos nossos ancestrais, a forma como nós adquirimos nutrição, adquirimos alimentos, é totalmente diferente. Observe esses gráficos que apresentam as principais diferenças entre a nossa dieta e a de nossos ancestrais. Como você pode ver, nós temos um consumo absurdamente maior de carboidratos comparado à alimentação dos nossos ancestrais. E o que exatamente essa diferença de hábitos alimentares tem a ver com o nosso envelhecimento saudável ou sofrer de doenças como obesidade, diabetes, Alzheimer ou outras doenças crônicas e neurológicas? A resposta é tudo, tem tudo a ver.
Pesquisas como essas começaram a surgir em 2005, descrevendo o Alzheimer como um terceiro tipo de diabetes. Porém, uma correlação entre uma dieta inadequada e o Alzheimer só veio à luz mais recentemente, com novos estudos. Esses estudos são assustadoramente convincentes e a ideia de se prevenir Alzheimer com uma simples mudança na nossa alimentação é no mínimo espantosa. E uma mudança adequada na nossa alimentação não só pode nos ajudar a prevenir o Alzheimer, como nos ajuda também a prevenir todos os outros transtornos cerebrais. Do ponto de vista evolutivo, o nosso corpo criou uma maneira brilhante de transformar o combustível dos alimentos que nós consumimos em energia para ser utilizado pelas nossas células. Durante quase toda a existência da nossa espécie no planeta Terra, a glicose, que é a principal fonte de energia das nossas células, era uma substância escassa, ou seja, era difícil nós conseguirmos glicose antigamente. E como antigamente conseguir alimentos ricos em glicose era algo difícil, consumir muitos carboidratos não era algo fácil, o nosso corpo foi evoluindo baseado nisso, baseado em uma alimentação pobre em glicose. Então o nosso metabolismo foi evoluindo, adquirindo maneiras de armazenar essa glicose e também de transformar outras substâncias do nosso corpo em glicose. O nosso corpo foi evoluindo ao longo de milhares de anos com a falta de glicose, ou pelo menos com a quantidade muito baixa na alimentação. E assim o nosso corpo adquiriu um mecanismo que pode transformar gorduras e proteínas em glicose no nosso corpo, em caso de necessidade. E esse processo é chamado de gliconeogênese. Porém, contudo, todavia, para o nosso corpo transformar gorduras e proteínas em glicose no nosso organismo, isso demanda muita energia dele. É um processo muito mais complicado do que transformar amido e açúcar em glicose, que é um processo muito mais simples. E o processo pelo qual as nossas células utilizam a glicose não é um processo tão simples, é um pouco complexo. As nossas células não conseguem simplesmente pegar a glicose do nosso sangue. Para a glicose sair do sangue e entrar na célula, vai ter que ser jogado um hormônio no seu sangue. Um hormônio produzido pelo seu pâncreas, chamado insulina. A insulina vai ter a função de pegar a glicose do seu sangue e jogar para dentro das suas células. E como eu já citei, os processos que envolvem a insulina são muito complexos. Então eu tenho um vídeo falando apenas sobre a insulina e como ela funciona no nosso metabolismo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Nesse vídeo eu vou citar a insulina de uma forma mais simples. Mas talvez você já saiba que a insulina é uma das substâncias biológicas mais importantes para o nosso metabolismo. A principal função da insulina no nosso corpo é pegar a glicose que está no nosso sangue e jogar para as nossas células musculares, as nossas células do fígado e as nossas células de gordura. E quando a glicose estiver dentro dessas células, nós vamos poder usar ela como combustível. De uma maneira geral, células do nosso corpo, quando estão saudáveis, são muito sensíveis à insulina, ou seja, com um pouquinho de insulina que o seu pâncreas secreta, já vai conseguir transportar muita glicose do sangue para dentro das células. Porém, quando as suas células são expostas constantemente a altos níveis de insulina, que é o que acontece quando você consome alimentos industrializados, processados, refinados, ricos em açúcares e massas, você vai estar fazendo com que o seu corpo se adapte a essa quantidade alta de insulina, diminuindo os receptores de insulina na superfície da célula. E com isso, o seu corpo vai ter que produzir mais insulina em uma quantidade mais elevada para fazer o açúcar do sangue entrar dentro da célula. Em outras palavras, as nossas células, quando são expostas a um nível muito alto de insulina, elas vão ficando dessensibilizadas ao efeito da insulina. E isso é chamado de resistência à insulina. O nosso corpo fica com muita dificuldade de pegar a glicose do sangue para jogar para dentro das células. E o seu pâncreas tem que produzir cada vez mais insulina. E dessa forma, o seu pâncreas, que é o órgão que produz a insulina no nosso corpo, começa a trabalhar cada vez mais para produzir cada vez mais insulina, para poder diminuir o açúcar do sangue e jogar para dentro das células. Porém, quanto mais insulina tem no teu corpo, mais resistente o corpo fica à própria insulina. E assim, o pâncreas tem que produzir cada vez mais insulina. E isso vira um ciclo vicioso, que vai acabar você contraindo diabetes tipo 2.
Quem sofre de diabetes tem altos níveis de açúcar no sangue porque o corpo não consegue transportar o açúcar do sangue para dentro das células, onde ela vai poder ser armazenada com segurança e utilizada como energia. E só um detalhe é que açúcar demais no nosso sangue é tóxico para o nosso corpo. E esse excesso de açúcar que fica no sangue acarreta em diversos tipos de problemas, mais do que é possível mencionar. Cegueira, infecções, danos aos nervos, doenças cardíacas, Alzheimer, dentre outros. E ao longo dessa cadeia de eventos, o corpo vai sofrendo diversos processos inflamatórios. E esses processos inflamatórios podem desencadear outros diversos tipos de doenças. E para piorar as coisas, a insulina não se limita apenas em transportar a glicose do sangue para as células. Ela também é um importante hormônio anabólico que estimula o crescimento, ou seja, ela estimula a formação e a retenção da gordura no nosso corpo. E quando ela está em altas quantidades, também favorece os processos inflamatórios no nosso organismo. Então, quando a insulina está em alta quantidade, ela vai estimular o seu corpo cada vez mais a acumular gordura e dificultar a quebra dessa gordura. E mais uma coisa é que a insulina é um hormônio do nosso corpo. E qualquer hormônio do nosso corpo, não importa qual ele seja, se estiver acima do que deveria ou abaixo do que deveria, vai desregular o nosso metabolismo. E não vai deixar que o nosso metabolismo fique em equilíbrio. Ou seja, de maneira mais simples, uma insulina muito alta no seu corpo vai esculhambar todo o seu metabolismo. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E você também pode me seguir no Instagram, @brunoshow.nutri. Lá eu dou dicas de alimentação e como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida. E caso você queira um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você pode seguir o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando sobre os assuntos mais atuais da nutrição hoje em dia. E a nossa genética, com certeza, influencia também no desenvolvimento de diabetes. Ela vai determinar em que momento a sua célula não vai mais conseguir pegar açúcar do sangue. É por isso que algumas pessoas ficam com diabetes mais cedo e outras pessoas têm diabetes mais tarde na vida. Mas vale lembrar que a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O indivíduo que tem diabetes tipo 1 já nasce com uma doença que o próprio corpo ataca as células do pâncreas que produzem insulina. Então o pâncreas dessa pessoa não vai conseguir produzir insulina e, consequentemente, o açúcar do sangue não vai conseguir entrar nas células. Mas as pessoas que têm diabetes tipo 1 são de 5 a 10% de todos os casos de diabetes no mundo. Muito diferente de diabetes tipo 2, que é uma doença adquirida ao longo da vida, por uma alimentação errada que você fez durante toda a sua vida e no final você vai ter que pagar um preço. A diabetes tipo 1 geralmente é vista primeiro em crianças e adolescentes, porque realmente é uma doença genética, puramente genética e autoimune. A diabetes tipo 2 geralmente é vista em pessoas adultas e idosas, porque é uma alimentação errada que essas pessoas fizeram ao longo da vida e no final da vida vão ter que pagar um preço, ação e reação. Se você tem uma alimentação desregrada, no final da sua vida você vai ter que pagar um preço por isso. E só relembrando que o que vai fazer você desenvolver diabetes tipo 2 é uma alta quantidade de açúcar no seu sangue, que vai fazer o seu pâncreas produzir muita insulina, vai fazer o seu corpo ficar resistente à insulina e produzir cada vez mais insulina. E no final da vida, o seu corpo não vai mais conseguir pegar o açúcar do sangue e jogar para dentro das células. E o que mais aumenta o açúcar no seu sangue são os carboidratos, principalmente os processados, industrializados e refinados, ricos em açúcares, ricos em calorias e pobres em nutrientes. E outra diferença é que a diabetes tipo 2 pode ser revertida com mudanças na alimentação e também hábitos de vida mais saudáveis. Porém, a diabetes tipo 1 não tem cura. E mesmo você consumindo grãos integrais, esses grãos vão ser ricos em carboidratos. Mesmo eles contendo mais fibras, vai aumentar muito mais a insulina no seu sangue do que proteínas e gorduras. Então não importa se é mais rico em fibras ou se é um carboidrato integral, vai aumentar muito mais a insulina no seu sangue.
O exemplo que eu gosto de dar para os meus pacientes é o seguinte: se você comer um pão branco, o açúcar no seu sangue vai aumentar muito, então, consequentemente, a insulina no seu sangue também vai aumentar muito e você vai engordar. Caso você consuma um pão integral, o açúcar no seu sangue vai aumentar muito, porém um pouquinho menos que a do pão branco. Mas a insulina vai aumentar muito também, porém um pouquinho menos que a do pão branco. E você também vai engordar, porém um pouquinho menos. Eu prefiro que você não engorde, e sim que você emagreça. E mais um detalhe interessante aqui é que mais de 186 mil pessoas nos Estados Unidos, abaixo dos 20 anos, já têm diabetes ou tipo 1 ou tipo 2. Não mais do que 10 anos atrás, a diabetes tipo 2 era considerada uma doença de adultos, adultos e mais idosos, justamente porque vinha com uma alimentação errada durante toda a sua vida. Porém, com o alto número de diabetes entre crianças e adolescentes, esse termo foi jogado fora. E novos estudos mostram que a evolução do diabetes está acontecendo mais rápido em crianças e jovens do que em adultos. E outro fato interessante que nós estamos começando a entender sobre a resistência à insulina é que ela leva à formação de placas que são muito comuns nos cérebros de pessoas com doença de Alzheimer. E assim, com essa relação de altos níveis de insulina e doença de Alzheimer, está levando muitos pesquisadores a caracterizarem o Alzheimer como uma espécie de diabetes tipo 3. E só mais uma coisa antes de poder finalizar. Como eu afirmei mais cedo, a insulina é um hormônio anabólico do nosso corpo. Então, quanto mais insulina tem no nosso organismo, mais o nosso corpo vai acumular gordura e mais difícil fica para ele conseguir perder essa gordura. E é justamente por isso que muitas pessoas, antes de ter diabetes tipo 2, ficam obesas. E muitas pessoas que são obesas têm diabetes tipo 2. Muitos pesquisadores até relacionam essas duas doenças, a diabetes e a obesidade, como sendo diretamente interligadas, utilizando o termo diabesidade, afirmando que são dois lados da mesma doença, o alto nível de insulina no nosso sangue. E o fato do Alzheimer ser considerado uma espécie de diabetes tipo 3 não quer dizer que o diabético vai contrair Alzheimer. Porém, as duas doenças têm a mesma causa, altos níveis de insulina no sangue e a resistência das células a essa insulina. Ambas as doenças têm a causa raiz de uma alimentação errada que leva o nosso metabolismo a ficar desequilibrado e, consequentemente, ocasiona doenças no futuro. E com o tempo, o número de pessoas com Alzheimer e diabetes tipo 2 só tem aumentado, e eu não acho que isso seja coincidência. E outro dado interessante é que uma pessoa diabética tem no mínimo o dobro de chance de contrair Alzheimer. E caso você se interesse em uma alimentação que te ajude a emagrecer e perder gordura de uma forma mais fácil e mais rápida, além de te ajudar a prevenir doenças no futuro, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo onde eu te mostro a base de uma alimentação realmente nutritiva e saudável. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto seus olhos sobre a questão dos carboidratos, mesmo sendo integrais, que não vão te ajudar em nada. E caso esse vídeo tenha te ajudado ou você tenha gostado dele, você pode deixar o like, que já me ajuda demais para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E também você pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que ainda acredita que carboidratos, mesmo sendo integrais, vão ajudar na perda de peso ou vão ser mais saudáveis para a nossa saúde. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!